E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, e esse é o 13º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 12º, nós falamos sobre o tema aditivos na produção de silagens. E nesse episódio, o 13º, nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de silo, carregamento do silo, compactação e vedação do silo. E o nosso convidado será o senhor Edson Popp. O senhor Edson é zootecnista e mestre em gestão de agronegócio. Ele é o diretor técnico da América do Sul da Lallemand Animal Nutrition. Ele tem uma experiência de mais de 30 anos trabalhando com a produção de silagens. Com certeza, ele é um dos responsáveis pelo avanço da produção de silagem no nosso país, trabalhando diariamente nesse tema, atendendo produtores rurais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de silo, carregamento do silo, compactação e vedação. A ideia principal é que a gente compreenda o processo de escolha, de definição do tipo de silo que será utilizado no processo de produção de silagens e como deve ser feito o carregamento desse silo. Nós também vamos discutir sobre o adequado manejo da compactação e da vedação do fechamento do silo. Tudo isso relacionado à qualidade do processo de conservação. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, esse episódio também está disponível no nosso podcast. E se você estiver nos ouvindo pelo podcast, você também pode acompanhar todos os episódios no nosso canal no YouTube. E agora, vamos ao bate-papo com o Sr. Edson Popp. Aproveitem! Olá pessoal, vamos para mais um episódio, o 13º episódio do nosso podcast, canal no YouTube. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter como convidado o zootecnista, né, da Lallemand Animal Nutrition, Edson Popp, como nosso convidado de hoje para bater um papo com a gente sobre tipos de silo, carregamento do silo, compactação, vedação. Edson, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Olá, professor Rafael, um prazer muito grande estar aqui com você, participar desse projeto que eu acho, já te disse pessoalmente, que eu acho maravilhoso, e estamos aqui para tentar colaborar. Espero estar à altura desse projeto maravilhoso que você tem aí. Com certeza, Edson. Na verdade, a gente que tem que agradecer e é notável, né? E a gente sabe que, com certeza, o senhor está entre os profissionais dessa área de produção de silagem, né? Dentre os profissionais, acho que com a maior bagagem, uma das maiores experiências nesse ramo, não só de atuação comercial, mas também, né, dentro da propriedade do senhor. Então, eu acredito que quem tem a ganhar é a gente. Inclusive, Edson, eu queria que você contasse para a gente, para começar aqui, né, a sua experiência nessa área de produção de silagens, na empresa, nos empreendimentos também pessoais, né? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Rafael, a história já remonta a 33, 34 anos, né? Eu participei da chegada no Brasil do primeiro inoculante de silagem, que era fabricado pela Ceva francesa, chamado Derazil. Eu era um jovem zootecnista, né? Como todo jovem, muito afoito, né? Querendo fazer tudo de uma vez. E de repente eu recebi um convite da Coopers, empresa de medicamentos, que tinha esse ramo que seria, eles chamavam de Sistema Cooper de alimentação animal, trabalhando com esse Derazil. Trabalhamos aí 2 anos com esse produto. Era um produto, para você ter uma ideia, que você usava, vinha num saco de 25 quilos. Eu acho que você nem faz ideia do que é isso. E isso era jogado por sobre a silagem e tal. Então era uma tecnologia baseada nos inoculantes de hoje, que nós temos possibilidade de quantidades mínimas de água. Era uma tecnologia, em termos de aplicação, rudimentar, né? Mas, de certa forma, funcionava e ensilávamos muito capim na época.
Em seguida, comecei um trabalho com a Coopers parou com esse projeto e começamos um projeto com a Catec. E a partir de um certo tempo, eu assumi como diretor técnico da Catec. A Catec foi adquirida pela Lallemand, né? E aí lá se vão 33 anos, né? Dessa maratona. Mas é algo muito gostoso, Rafael, a gente vê essa história, esse tempo percorrido. Porque na época, o grande desafio era a gente convencer o produtor que tinha necessidade de guardar alimento. Era complicado isso. Eu me recordo de um produtor que depois se tornou um grande amigo e um grande parceiro na ensilagem, que disse, na primeira vez que eu falei do inoculante, da possibilidade de ensilar capim, ele falou: a minha ensilagem é o fogo, olha, eu taco fogo aqui nesse capim seco, ele rebrota bonito, sim, isso é minha ensilagem. Mas com poucos anos ele se deu conta que isso era todo errado, e depois ele se tornou um grande parceiro de ensilagem. Início muita silagem de capim, depois evoluiu para silagem de sorgo, milho. Então, a partir de um certo tempo aí, na Catec, começamos a trabalhar talvez 80% com silagem de milho, e depois que foi a Catec adquirida pela Lallemand, eu sempre digo que aquele grupo que nós temos hoje, o quarteto, né, que nós chamamos, e quando a gente fala o quarteto, eu falo assim com muito orgulho de participar daquele quarteto, com Lucas Mari, Matheus Castilho e Rafael Amaral. Uma coisa que nós dizemos é que o quarteto Lallemand é um quarteto que se complementa. Nós temos os cientistas, temos os práticos, temos os que trabalham mais como youtuber, assim, grandes técnicos. Estou falando, todos são técnicos, sim, só que cada um com uma característica particular, entende? Isso nos complementa e por isso que é tão prazeroso trabalhar com aquele grupo. Então, conhecendo agora o pessoal da Jovem Guarda, vamos dizer, você e outros, é muito bom ter vocês levando essa bandeira para frente. E por isso que o Brasil hoje é um dos destaques mundiais em termos de pesquisa de silagem. Não é, a velha guarda iniciou e vocês estão levando muito bem essa empreitada para frente aí. Com certeza, Edson, realmente a equipe, né? A equipe de vocês é muito forte, né? Muito competente, abrange, né? Todas as áreas aí dentro do tema de produção de silagem e é sempre muito bom ouvi-los, né, e bater um papo e conversar e ver os materiais que vocês estão produzindo, porque, né, vocês têm muita experiência, né, vocês têm muita prática no dia a dia com os produtores, e isso, pra gente, né, pra gente que está por fora acompanhando, a gente sabe o quanto isso é importante, né, para que a gente melhore nos conceitos, para que a gente melhore na técnica de produção de silagem, né, e tem sido muito legal, na verdade, acompanhar também, né, o trabalho de vocês e sempre manter esse contato. Acho que é saudável para todo mundo, né? E como o senhor mesmo disse, né, um pouquinho da história, né, da produção de silagem no país, a gente vai ter oportunidade de falar aqui agora, né? Porque nós vamos falar de alguns dos pontos, né, Edson, que não tem como a gente ficar falando que um ponto é mais importante que o outro no processo de produção, isso não existe, cada um tem a sua importância, mas falar de compactação, falar de vedação, né, é dar um acabamento ali para o que você fez até aquele momento corretamente, né? Então seria ter um capricho na hora de guardar aquilo que você produziu, aquilo que você planejou, né? Então esse bate-papo de hoje ele é bem pontual e muito importante, né, Edson? E sim, eu vou para quem está nos ouvindo, né, ou nos assistindo, nós dividimos aqui, né, Edson, o nosso bate-papo em 3 pontos, né? O primeiro ponto a gente vai falar dos tipos de silo, né? Num segundo momento a gente vai falar do processo de carregamento, enchimento do silo e compactação.
e fechamos falando de vedação, né? Então, para começar, Edson, eu queria que você falasse para a gente quais são os tipos de silo, né, que o produtor, o pecuarista pode utilizar e como que dá esse processo, né? Como que se dá esse processo de escolha? É um produtor que vai entrar na atividade, que tipo de silo ele faz? Ele faz uma superfície? Ele faz uma trincheira? Como que funciona isso, Edson? Para a gente começar aí o bate-papo mais técnico. Rafael, a gente recebe às vezes uma pergunta dizendo assim: qual o melhor silo? Qual a melhor maneira de se ensilar? E sempre, invariavelmente, a resposta é uma outra pergunta. O que você vai fazer, né? O que você vai suplementar? Você vai trabalhar com confinamento fixo? Você vai trabalhar com suplementação de vacas a campo? Você vai suplementar garrotes a campo? O que você vai fazer? A partir dessa explicação, a gente normalmente faz o planejamento forrageiro, pensando em quantidade, baseado nas categorias animais que tem na propriedade, e a localização do silo. Porque, às vezes, quando o produtor quer fazer, por exemplo, uma suplementação de vacas, eu tenho um amigo vizinho que esses tempos veio me falar: olha, eu pretendo fazer silagem de capim e queria fazer silos trincheiras. Eu falei: mas você vai ter um local fixo de tratamento? Ele disse: não, eu vou tratar nas invernadas. Então, meu amigo, vamos localizar os silos o mais próximo possível, corte, ensilagem e tratamento, para evitar carreto, para evitar você aquilo que aqui na roça, porque eu estou falando da roça, né? Aqui na roça se diz ficar batendo carroceria para baixo e para cima à toa, né? Isso é muito caro hoje, então você tem que evitar. Então, assim, Rafael, na minha visão, se você vai fazer um confinamento, por exemplo, você sabe que o teu trato é ali, é fixo, tentar fazer um silos trincheiras, o mais próximo possível das instalações, para você ter retirada de silo, a formulação ali da dieta total e o tratamento muito próximo. Sim. Isso no caso de ser um local fixo. Quando você, às vezes, existem propriedades muito planas, até com dificuldade de se fazer uma trincheira, você também pode trabalhar com superfície muito bem, no caso, observando algumas regras que se tem. Eu falo isso porque, invariavelmente, quando a gente vai em fazendas, estive em uma semana passada, e a gente fica triste pela quantidade de perdas que você vê nos silos de superfície. Sim. Existe uma regra básica que a cada metro que você sobe no centro, você teria que ter 3 metros de largura. É uma regra básica que todas as pessoas que trabalham com silo conhecem, mas que não é obedecida. Então, se fazem silos muito bonitos visualmente, você entende? Mas muitas perdas na lateral. Então, quando as pessoas forem trabalhar com silo de superfície, tem que tomar bastante cuidado com isso. Sim. E uma outra opção que eu acho, de certa forma, viável, hoje é o silo bolsa também. O linguição lá, que pode ser colocado estrategicamente dentro da propriedade. Então, são as três... hoje eu acho os 3 principais maneiras de você guardar a silagem e ter um bom resultado. Agora, é óbvio que quando você fala num silo de trincheira, você já pensa em compactações acima de 700 kg por metro cúbico, para você obter uma fermentação de melhor qualidade. No silo de superfície, você tem uma compactação maior no centro, porém as laterais, mesmo você observando esse 1:3 aí, que isso está relacionado com compactação, você não consegue a mesma compactação. E no silo bolsa,
em geral, o que a gente tem observado é coisa de 550 quilos, 500 quilos por metro cúbico. Porém, como ele é um ambiente fechado, uma penetração menor de ar, ele acaba tendo um resultado bom. Todos os silos, dependendo do que você vai fazer, podem ser feitos se tendo o cuidado necessário. Sim. Acho que essa abordagem, né, de a escolha ela não depende só de um fator, né? Se você for escolher pela qualidade, digamos, de compactação, é óbvio que você vai optar por silos que tenham paredes, que promovam um ambiente totalmente fechado e vedado, Exato. como bolsa, como trincheira, né, o bunker. Mas tem Vamos toda dizer essa... assim, que tenha uma sustentação para compactação, né? As laterais. Isso, exatamente. Mas em alguns momentos, né, aqui também, né, Edson, para vocês também, óbvio, é muito comum às vezes a gente lidar com produtores que estão iniciando, né, no processo de produção de silagem, vão fazer silagem pela primeira vez, e assusta um pouco, às vezes, um investimento de cavar uma trincheira, ou por ainda não ter definido o local, né, que você vai deixar. Às vezes, para gado leiteiro é mais tranquilo, porque você já tem sala de ordenha, curral num lugar bem estruturado, você pode até fazer uma trincheira ali próximo. Mas tem produtores que estão iniciando, né, Edson, na atividade, que às vezes você vai optar por um silo bolsa, ou no caso um silo superfície, e o produtor ele vai aprendendo, né, a trabalhar com silagem, ele vai se familiarizando, e talvez você vá depois subindo escadinhas ali, né, e indo para tecnologias que possam trazer resultados até melhores. Né? Rafael, o que você disse de produtores iniciando, eu, pelo menos no sul aqui, sudeste, foi um ano educativo, né? Porque as pessoas falam do inverno atípico. Eu disse, não, o inverno não é atípico, o inverno é isso, né? Para nós, Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, inverno é seco, né? Sim. E esse ano, para acabar, vamos dizer, de dificultar a coisa, vieram as geadas, né? Então, sim, lavouras que eram para produzir, por exemplo, 100 toneladas, produziam 30, ainda tomou uma geada em cima que prejudicou a qualidade. E eu nunca recebi tantos telefonemas de pessoas que vêm, sentam comigo para dizer o que eu faço, o que eu ensino, o que você me orienta. Nós tivemos uma pequena conversa anteriormente, eu estava te dizendo que uma das maneiras que eu achei, vamos dizer, para a pessoa pegar o gosto pela silagem, para não ter um investimento exagerado, sempre porque existem muitas fazendas que estão com as pastagens também necessitando de reforma. Então, se o produtor chegar e fazer uma adubação pesada nessa área, planta lá a forrageira do gosto dele, né? E, por exemplo, usamos muito por aqui consórcio com sorgo. Então, aí, com 100 dias, 110 dias, 120 dias de plantado, isso aí estaria pronto para colher. E a pastagem fica reformada. Então, para um início de conversa, uma fazenda que nunca ensilou, isso seria o ideal, porque é um investimento, vamos dizer, não tão alto, e você, por outro lado, já tem uma área de pasto reformado. É uma maneira de fazer com que ele pegue gosto pela silagem, né? Com certeza, e tem crescido muito, né? Eu acho que nas mais variadas regiões do país isso tem ganhado muito corpo, né? E a gente vê cada vez mais produtores usando essas integrações de atividades principalmente nessa parte de renovação, de reforma de pastagem, né? Sim. Bom, segundo ponto, né? Definido ali o tipo de silo, né? Definido o local e tudo mais, a gente vai para a parte de colheita, né? Transporte, enchimento do silo, compactação. E aí, né, Edson, acho que é legal nesse ponto comentar um pouquinho, né, dessa sincronia que tem que haver, né, do planejamento da capacidade de colheita, da capacidade de transporte, né, da necessidade de peso de trator compactando, né,
o tamanho do silo, né, Edson? Acho que tudo isso é importante comentar agora quando a gente fala de carregamento, de enchimento do silo, né? Eu gostaria de começar esse tópico falando um pouco também de algo que as pessoas têm perguntado demais. Eu estou tentando ser o mais atual possível, porque eu tenho conversado isso com produtores, vamos dizer, 3, 4, 5 produtores por semana vêm me perguntar isso. Legal. E uma das coisas que muitas pessoas perguntam é o seguinte: olha, você está dizendo aí para mim consorciar, né, sorgo, mas olha, minha pastagem está bem formada, minha pastagem tá, né, não tem problema, tal. Eu não posso ensilar essa pastagem já formada? Claro que sim, né? Claro que pode. Só que nós temos que ter alguns cuidados, porque a pastagem teria que estar destocada, como você já citou. Ela teria que, vamos dizer que você tem uma pastagem formada, destocada, uma área que já foi mecanizada. Qual seria o manejo? O manejo que eu sempre indico é você colocar uma carga pesada de gado, baixar ela quase zerar. Aí você vai ter aquelas touceiras que estão ali em apodrecimento, vamos dizer assim. Você teria que entrar com uma roçadeira zero, cortando embaixo. Espera o início das chuvas e faz uma bela adubação. Na maioria das forrageiras que nós temos aí, Mombasa, Tanzânia, MG5, você teria um ponto de corte bom em termos nutritivos por volta de 60 dias, 55, 60 dias, que você atinge, vamos dizer, uma matéria seca que poderia até ser ensilado. Mas eu indico sempre que se consiga pelo menos 25% de matéria seca, pelo menos. Mais seria melhor, porque aí você tem uma quantidade razoável de açúcares solúveis para a fermentação. Agora, eu estou notando que as pessoas têm preferido o seguinte: trabalhar um pouquinho mais tarde, para evitar aquela lixiviação, aquela perda de líquidos. Eu tenho visto bons resultados com cortes desses materiais acima de 85 dias aí. Você perde no valor nutritivo, mas você ganha em fibra. Então, você acaba tendo um material mais fácil de trabalhar, que na dieta de confinamento entraria muito bem, na suplementação entraria muito bem. Ou seja, você tem que escolher entre valor nutritivo e facilidade de se ensilar e de fermentar, com uma quantidade de fibra efetiva um pouco maior. Eu, sinceramente, prefiro ensilar um pouco mais tarde. É tudo muito mais fácil. Depois você acerta na dieta esse tipo de coisa. Aí nós chegamos no momento do corte. Você isso pode ser feito com automotriz ou com máquinas menores. Fazendas pequenas fazem com máquinas próprias, mas esse tipo de material normalmente é cortado com máquinas grandes. E eu sempre digo que o ritmo do corte ele tem que ser dado pela compactação e não pela máquina que corta. E com isso, no campo, eu tenho arrumado muita confusão. Porque às vezes eu chego nas fazendas e faço parar 4, 5 caminhões. Os caras querem me pegar pelo pescoço, claro, né? Imagina. Os prestadores de serviço. Mas aí, você com muito jeito, conversando e dizendo, olha, não adianta a gente cortar rápido, que vai ficar ruim para mim, da Lallemand, e para você, prestador de serviço. E as pessoas acabam entendendo. Então, assim, a gente nota que em muitos casos, com a entrada da automotriz, a qualidade da silagem não melhorou, ela piorou, justamente por causa do atropelo na compactação. Então, isso é algo que a gente tem que levar com muito cuidado. Numa live eu disse que aquela história de você ter que ter o quanto você corta por hora, por exemplo, cortou 100 toneladas por hora, tem que ter 40 toneladas de trator compactando.
e uma senhora do Rio Grande do Sul me perguntou: onde eu vou colocar tanto trator? Não cabe dentro do meu silo. Sim. Aí eu disse para ela: olha, assim, falando sério, isso mostra que a senhora está compactando mal a sua silagem. Porque, na verdade, num caso desse, se o silo é pequeno e a máquina corta bastante, nós temos que fazer simultaneamente 2 ou 3 silos para dar tempo de compactar, não é? Ela estava fazendo errado. Aí depois, na conversa, ela disse que realmente a silagem não ficava boa. Então, assim, essa questão tem que ser levada muito a sério. Outra coisa que eu gosto de falar e que eu vejo que as fazendas não dão muita atenção, a questão da higiene no silo. A gente procura em silos, porque normalmente os silos em fazendas grandes, eles são na terra, né? Uma boa parte deles são na terra. Então, aquele poeirão na entrada, na saída de silo, caminhão com o pneu úmido entrando para dentro do silo, terra. Você está colocando o inoculante, fazendo uma inoculação, só que quando você leva a terra para dentro do silo, é uma outra inoculação, só que de micro-organismos ruins, né? Aí não funciona. Não tem. Você está fazendo uma coisa, trabalhando contra o seu patrimônio. Sim. Então, a gente tenta sempre forrar essas entradas de silo. Capim seco, qualquer material que você possa forrar. Em silagens, em silos menores, as pessoas às vezes guardam lonas velhas de silos anteriores e colocam 20, 30, 40 metros de lona para o caminhão ou trator ir rodando em cima e deixando um pouco de terra ali. Quando a gente fala para evitar a entrada de terra, veja bem, você evitar totalmente a entrada de terra vai ser impossível. Mas tudo que você deixa de levar para dentro do silo vai agregar para melhorar a qualidade da tua silagem. Então, são coisas aí para a gente fazer. Outra coisa, sempre cuidar demais de tamanho de partícula, mesmo com automotrizes. Quando são máquinas próprias, então, às vezes as pessoas não têm muito esse cuidado. Então, tudo isso vai, no fim, fazer com que seu silo fique com uma qualidade boa ou ruim, dependendo desse manejo. Você tocou em alguns pontos, né, muito pertinentes, né? A gente sempre acredito que a recomendação, né, geral, ela vai ser pautada em o enchimento, né? Terminar, fechar um silo, isso tem que ser o mais rápido possível, né? Mas quando a gente fala possível, dentro, né, de uma situação que você faça uma compactação adequada, né? Não é fechar o silo muito rápido, mas só colocar a forragem lá dentro e compactar mal. Então, precisa de uma sincronia. Você precisa fechar um silo mais rápido possível, mas é claro, desde que a compactação também esteja adequada, né, Edson? Acho que esse é um ponto importante da sua fala, né? Sim, você percebe que os técnicos que trabalham com silagem, principalmente em silos maiores, sempre eles orientam para que se faça a compactação em rampa. Sim. Se trabalha em rampa justamente para você, vou colocar aqui entre aspas, setorizar a confecção do silo. Sim. Porque se você tem um silo aí de 60, 70 metros, e você trabalhando em rampa, quando se avançou 15 metros, 20 metros, você já pode ir fechando. Sim. Trabalha um dia, fecha, trabalha outro dia, fecha, e você vai ter sempre somente a rampa e um pouquinho mais aberta. Isso é muito importante, porque ao invés de você fazer todo aquele lastro de silo e deixar uma quantidade grande de silagem exposta ao ar, você vai fechando dia a dia. Então, vamos dizer que o resultado seria como se fosse um silo pequeno, como os meus aqui de 200 toneladas, que eu fecho em um dia e pouquinho. Sim. Trabalhando um dia até as 10, 11 horas no outro dia, está fechado o silo.
Então, eu não tenho grandes preocupações, né? Mas, às vezes, você tem silos que as pessoas demoram uma semana, 10 dias para encher, e você trabalhando em rampa, isso fica perfeito. Outra coisa, você vem fechando um silo grande, você pega um período de chuvas. Aquilo que está fechado está guardado, está seguro. A rampa, sim, pode sofrer influência disso aí. Então, isso são coisas assim que, às vezes, o produtor não atenta, mas vamos dizer, é o básico e é importante, né? Sim. E esse fechamento, só para esse enchimento em rampa também, né, Edson, acaba favorecendo a compactação, né? O trator ele transita numa área menor, ou seja, você acaba até diminuindo, reduzindo o custo com combustível na compactação, por exemplo, focando, né, ou deixando mais intensa a compactação em uma parte, né? Em espaços do silo, perfeitamente. Exato. Tá tranquilo isso aí. E isso é muito aplicável, né? Até foi muito legal você tocar nesse assunto, porque para silos trincheira, né, silos tipo bunker, isso funciona bem. Mas para o silo superfície, né, Edson, que a gente não tem paredes laterais no fundo, né? Geralmente o enchimento é mais em camadas, né? E aí a compactação tem que ser nos dois sentidos, né? Como é que funciona isso, Edson? Olha, Rafael, em silos grandes dá para fazer também a rampa. Porque você vem... De novo, entre aspas, você vem fazendo mini silos, né? Menores, né? Você vai deixando pronto e só com uma rampa aberta e vem fechando. Nós fizemos vários isso aí. Já trabalhamos aí com silos de 180 metros de comprimento por 40 de largura, uns negócios meio maluco, né? E a gente conseguia fazer um trabalho bom. Porque o silo era grande, mas tinha equipamentos de corte adequado para esse tamanho e também equipamentos de compactação. Também é possível. Agora, vamos dizer que a propriedade não seja tão grande. Às vezes, eu prefiro, ao invés de fazer um silo muito grande, eu prefiro fazer silos menores. Sim. Até porque você compacta, termina num tempo menor, isso favorece a qualidade. E uma outra coisa muito importante, quando você vai você vai falar de tamanho de silo. Sim. O consumo, né? Só para dar esses dias me chamaram em uma propriedade e disseram: eu quero ensilar aquele milho debaixo do pivô. Eu falei: caramba, mas o milho está seco. Não está seco mesmo, mas nós precisamos ensilar. Ainda eu brinquei com um técnico amigo meu e disse: eu não posso me acovardar, não posso fugir dessa parada. E ele falou: não, nós temos que ensilar. E aí o que nós fizemos? Automotriz cortando, parando para a gente. E cada 2 caminhões que vinham mais ou menos 7, 8 toneladas, um tanque de água de 6 mil litros. Sim. Fizemos, na verdade, e como era uma silagem o desafio era muito grande, eu falei: só topo fazer se a gente fizer um top lage. Ou seja, eu fiz quase um silo de grão reidratado com um pouco de fibra, né? Foi a maneira que eu achei de me sair dessa confusão. Sim. E aí fizemos um silo, vamos dizer, acho que ele tinha uns 7 metros de largura e bem comprido. Qual era a ideia disso? Porque o avanço era muito rápido e não dava tempo de mofar, apesar da quantidade de água que nós colocamos. E o pessoal está contente, terminaram a boiada e não vieram brigar comigo. Então, acho que está tudo muito bem, né? E também o buquene ele acabou funcionando. Mas são as coisas que você encontra no campo e que você tem que ter a solução. Em sã consciência, eu nunca ensilaria aquele milho, sabe? Eu acho que eu estava meio maluco aquele dia que eu topei a parada, mas ele disse: não, nós temos que ensilar porque não temos mais volumoso. E essa boiada, acho que era 1.500 boi, tem que sair agora. Então, são as situações que a gente encontra, né? Com certeza.
E você deu uma deixa, né, Edson, para a gente rapidamente também podemos comentar sobre o tamanho de silo. Não aprofundar tanto, né, mas é importante, né, Edson, que não basta escolher o tipo de silo, né? Se você estiver falando de silo superfície ou trincheira, né, você precisa ajustar isso, né, além do que você precisa, né, de produzir de silagem e tudo mais, mas ajustar isso com o consumo diário, né? Então, esse ponto, né, Edson, é um dos pontos também que estão ali no planejamento, né, que envolve o silo, não só para enchimento do silo, mas para o desabastecimento do silo também. Isso tem que ser levado em conta no planejamento, né, para que você tenha fatias, né, ou quantidade de silagem tirada diariamente, né, que favoreçam a preservação daquela silagem no pós-abertura, né? Você viu que eu disse que nesse silo seco, assim, o avanço, eu não sei exatamente, mas talvez ele fosse de quase 2 metros por dia. Sim. Era muito bom e necessário dentro daquela situação. Sim. Eu gosto de um avanço, normalmente, em silagens de planta inteira, de uns 40 centímetros, pelo menos. Quanto mais, melhor. Você sabe que o ar vai acabar penetrando aí 70, 80 centímetros, né? Num silo bem compactado, mesmo assim você tem essa penetração de ar. Eu diria que uns 40 centímetros, pelo menos, seria o ideal. O normal que se diz é na faixa de 30, sabe? 30 já seria indicado, mas assim, quanto mais, melhor, né? Quanto mais rápido o avanço, melhor. Eu vejo até silos retirados, às vezes, com pá carregadeira, que é um terror, né? Ela vai, vamos dizer, desagregando tudo. E quando o avanço é grande, você não tem grandes prejuízos. Sim. Quando o silo é grande e o avanço é pequeno, com a pá carregadeira, aí as complicações, aí é problema sério. Então, essa questão do tamanho do silo é muito importante. Também, uma coisa que eu não pensei que fosse ver de novo, e eu vi em 2021, um silo feito com uma largura que o trator não consegue atingir o meio. Sim, não dá conta de compactar, né? Não tem um trator e meio de largura, né, que a gente precisa. Então, eu não imaginei que eu fosse ver. E quando a gente vê isso, a gente fica admirado, fala, olha, com tanta tecnologia disponível, né, o produtor, claro, ele fez na intenção de acertar, ele não fez para errar, então não merece nenhuma... Mas, poxa, ficou errado, né? E aí é complicado. Foi um problema, tiveram que arrumar um tratorzinho pequenininho para tentar... Quer dizer, não funciona, né? Então, tem coisas básicas que ainda se erra. Imagina, era um silo de alvenaria. Aqui, então, tiveram que quebrar uma parede. Prejuízo, né? Prejuízo, né? Muito prejuízo. Com certeza. Bom, Edson, vamos para o terceiro, né? Terceiro e último ponto do nosso bate-papo. Falar de vedação, né? Fechamento do silo, vedação. Tradicionalmente, né, Edson, a gente tem no Brasil um uso, né, bastante intenso aí, e rotineiro, né, da lona, né? Essa lona dupla face, né? Lona preta e branca, né? Digamos assim. E a gente sabe que tem algumas características, né, no material ali que são importantes da gente considerar. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho de vedação, o que tem de tecnologia mais recente. Sempre perguntam também, né, Edson, precisa pôr lona na lateral, coloca lona no fundo. Então, acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. Rafael, esse ponto, quando eu vi aí esse item, vedação de silo, de novo, foi lá atrás na história, né? Porque as lonas plásticas que a gente cobria silo há 30 anos atrás eram uma coisa terrível, né? Sim. Porque era um material todo reciclado, né? Então, se você deixasse uma lona exposta por 4 meses, você batia a mão nela assim, ela se tornava quebradiça, a mão afundava. E aí nós começamos a ver uma melhoria, mesmo no polietileno, uma melhoria.
Depois já diziam que a lona era 50% reciclada, 50% virgem, que já foi melhor. Sim. Aí apareceu, eu me recordo na época, uma empresa com lona preta e branca, que também já era um avanço. E o que nós temos notado, primeiro falando de polietileno, né? Sim. Depois das outras tecnologias, o que nós temos notado é que está havendo uma evolução ótima nisso aí. Esses dias eu fui fazer uma palestra numa convenção de uma empresa que fabrica polietileno e estava dizendo para eles que eles estão de parabéns, porque eles estão tentando, né? Claro que polietileno é polietileno e nunca vai ser EVOH, mas assim, mesmo assim, você tem coisas novas surgindo. Existe uma tecnologia de 7 camadas que vem daqui a pouco, que eu acho que vai ser uma evolução do polietileno. Então, isso a gente vê assim com bastante entusiasmo. Depois a chegada da poliamida e, por último, aí, a melhor tecnologia, que é o EVOH, né? Que Sim. São materiais que você, com uma espessura de 40, 45 micras, você tem 100 vezes menos passagem de oxigênio do que uma boa lona de polietileno. Sim. Então, tudo isso vem para agregar. Eu acho que a silagem hoje, falando de silagem de milho, sorgo, ou capins, ou cana-de-açúcar, tudo isso é muito caro. Sim. Quando eu vejo a planilha de custo de uma lavoura, você fica um pouco assustado. E você diz, só tem um jeito de diminuir esse custo. É produtividade, para diluir. Senão você está lascado. Esses dias um produtor sentado comigo, ele disse, mas o adubo acima de R$4.000 está muito caro. Eu falei, não, caro não, está caríssimo. Só que pensa bem, você pagou silagem esse ano a R$400 a tonelada. Se um alqueire de milho, um hectare de milho, vamos dizer, se bota 1.000 quilos a mais no alqueire, ele produzir 10 toneladas, então você vê que não é caro. Caro é você fazer pela metade e produzir pouco, aí você não dilui teu custo. Então é aquela coisa aquela economia boba, né? Aquela economia que não funciona. Então sempre oriento, adubem na tampa, adubem na caixa do material que você vai plantar. Se você vai plantar milho, vai plantar sorgo, veja a possibilidade e faça a tua parte. Bom, se não chover, aí é outra história, né? Aí é outra história. Sim. Mas nós temos que realmente fazer a nossa parte. Eu tenho um pequeno sítio aqui com uma pequena lavoura, né? E esse ano foi terrível. O milho estava com 15 dias, ficou 63 dias sem chover. Nossa. Seco, não era comum, nessa época não é comum. Aí depois voltou a chover, claro que não produziu igual. Sim. Mas o vizinho, o milho não deu espigas. E o meu deu lá 30%, 40% do que iria dar, mas muito bem espigado, né? Mas que milagre é esse? Eu falei, não é milagre, é adubação. É adubação. Então, esse tipo de coisa é que tem que ser levado em conta. Bom, saiu um pouquinho do nosso item, mas assim, então nós temos o polietileno, nós temos a poliamida e nós temos o EVOH. Normalmente, o EVOH não dispensa o uso de uma lona ou de uma rede. O ideal seria você usar o filme barreira de oxigênio e uma lona boa por cima. Nós orientamos sempre que se as paredes em silo trincheira, que seja na terra ou mesmo na alvenaria, você forrar as laterais, depois você coloca o filme de EVOH por sobre a silagem, envelopamento e outra lona. Sim. E, normalmente, nesses casos, as perdas são muito pequenas, quase inexistentes. Esse envelopamento e essa puxada, essa compactação aqui, você elimina aquelas perdas no ombro do silo que nós
sempre falamos, que às vezes se torna uma perda considerável, né? Então é muito importante esse trabalho com as lonas na lateral e na parte superior. E eu levo essa questão da finalização do silo, Rafael, sempre um pouco... Você viu que eu gosto de brincar com tudo, né? Sim. Então, assim, esse momento nas fazendas, normalmente tem uma cervejinha, um churrasquinho lá esperando. É um momento que dá uma pressa no pessoal que está terminando o silo danada, sabe? E é comum eu chegar em locais assim, que a gente tem acesso, que as pessoas nos dão ouvido, né? O silo está pronto, vamos cobrir. Você chega, pisa, olha... Não, por favor, vamos compactar mais um pouco. E essa brincadeira de compactação acaba indo 1h30, 2 horas compactando. Sim. Então, normalmente, a finalização dos silos, elas não são bem feitas. Eu já tive caso de pessoas colocarem o EVOH e o resultado não foi legal. E aí você era claro isso, que a parte de cima foi colocada, foi arrumada e se colocou o EVOH em cima. Não vai funcionar. Sim. A vedação ela é complementar a uma boa compactação de superfície. Porque quando você vai pedir nas fases, não todo mundo faz a finalização bem feita. Isso não é o caso, a gente não tem visto isso. Depois de um certo tempo de campo, eu me caracterizo por falar a verdade, né? Sem medo, não tenho mais medo de falar a verdade. Então, eu diria que talvez 70%, 80% das nossas fazendas, esse número eu estou chutando aqui, mas a maioria das nossas fazendas não finalizam bem silo. É um momento que dá muita pressa com o pessoal. Às vezes, ou quer ir, agora um pouco de brincadeira, ou quer ir para a festa, ou está querendo terminar para ir para outro silo também, né? E isso é mal feito. Então, não adianta nada toda a tecnologia se você não finalizar bem com os princípios básicos de compactação. Legal, Edson. Então, sobre lonas, né? Lonas, materiais para vedação, você citou várias vezes aí o EVOH, né? Etileno vinil álcool, né? Um material que tem uma taxa, né, de permeabilidade, digamos assim, ao oxigênio quase de zero, né? Ou seja, impede realmente que entre oxigênio no silo. E a gente sempre vê produtores, né, nos questionando e buscando informações sobre custo, porque acha muito caro, né? É mais barato pagar numa lona simples ou uma lona normal. Como que vocês têm visto essa relação, né, dos benefícios que ela traz em relação ao investimento que tem que ser feito, Edson? Rafael, eu vou me alongar um pouquinho nessa resposta, e sempre perguntando para o produtor o seguinte: como ele mede as perdas? Como as perdas são avaliadas? A primeira coisa que nós notamos nos silos, sempre eu faço essa pergunta no campo: você viu se o teu silo abaixou? E normalmente as pessoas ficam um pouco assim assustadas, mas abaixou como, né? O dia que você terminou a confecção do silo para o dia que você foi iniciar a retirada, o silo abaixou? Aí abaixou sim. Escuta, e quanto tinha de camada escurecida na parte superior do silo? 10 centímetros, perdeu só 10 centímetros. Isso é claro, por experimentos, você sabe, nós sabemos que são 30 centímetros que abaixaram para formar os 10 aí escurecidos. Sim. Então as perdas são muito grandes, as perdas superficiais são muito grandes por essa troca gasosa. Então isso é difícil de ser avaliado, mas se o produtor prestar um pouco de atenção, ele é muito claro.
E quando você coloca o filme barreira de oxigênio, o EVOH, você tem quase zero isso aí. Os meus silos são silos bem feitos e eu percebia que ele abaixava pelo menos 30 centímetros. Hoje, eu coloco a barreira de oxigênio, não percebo praticamente abaixamento. Então, é uma coisa clara, o resultado é claro. Todos os experimentos mostram um retorno de 4:1, 5:1 do investido. Entendeu? Cada real investido, você tem em preservação de nutrientes e de qualidade, de matéria seca mesmo na silagem, esse retorno de 4, 5:1. Eu não, assim, principalmente quando você fala de silagem de valor agregado mais alto, né? Eu não vejo como não trabalhar com todas as tecnologias que existem, porque elas são ferramentas que estão aí para serem utilizadas. Os inoculantes com o Boquinelli, com o Ilgardi, que está chegando, todas essas bactérias novas, elas têm que ser utilizadas dentro do seu potencial, porque aí, além de você ter uma preservação de nutrientes, no caso da silagem de milho com o Boquinelli, com o Ilgardi, você vai acabar tendo melhorada a disponibilidade do amido, porque a maioria da disponibilização do amido, 60%, 70%, é feito por bactérias ao longo do tempo de estocagem. Então, isso tudo é muito importante. Inoculante, filme barreira de oxigênio, tudo isso são ferramentas que têm que ser usadas para nós evitarmos as perdas absurdas, às vezes, de 20%, 25%, que os produtores acham normais. Sim, essa reflexão, né? Isso é muito legal de abordar e de reforçar, né? Lembrar da quantidade, né, de material que você está guardando ali embaixo daquela lona, né, embaixo daquele filme plástico, quanto você gastou para produzir isso na lavoura, né? E o quanto você precisa daquela silagem em algum momento, né? Porque não é só a parte econômica, né? Mas também, se você está guardando aquilo ali é porque você precisa desse alimento lá na frente. Se você tiver 10, 15, 20% de perdas, né? Você vai ter isso a menos de alimento lá na frente. Então, você pode ficar dias sem ter alimento para dar para o rebanho, ou se você vende silagem, o prejuízo já é direto também, né? Então, é importante fazer essa reflexão do quanto de dinheiro, né? E da sua dependência, né? E da dependência que você tem daquilo que está sendo guardado ali embaixo, né? Bom, Rafael, uma brincadeira que eu sempre faço é o seguinte, os produtores que acham que 20%, 25% é uma perda normal. Eu tenho pouco dinheiro, mas você que tem bastante dinheiro, Tá. Chega lá e coloca assim, 100 mil reais lá no banco aplicado. 3 meses depois você vai lá, o gerente fala, ó, 25% desapareceu. Perdeu. Você briga com ele, não briga? Com certeza. Não é a mesma relação? Como que é normal? Sim. Não é normal. Não tem como ser normal isso aí. É uma perda certeza. excessiva que nenhum sistema produtivo tolera, né? Com certeza. Bom, Edson, acho que a gente conseguiu, né, passar aí pelos principais pontos, né, falando aí de tipo de silo e compactação, né, até a vedação, foi muito legal. E essa experiência, né, que o senhor trouxe para a gente aqui hoje, eu tenho certeza que quem nos ouvir, quem nos assistir aqui, vai perceber, né, o quanto de informações valiosas foram tratadas aqui hoje. Então, mais uma vez, Edson, muito obrigado por topar participar com a gente aqui. Né? Parabéns por todo o trabalho, né? Pela uma vida já, né, dedicada a essa área de produção de silagens. Parabéns por todo o trabalho que o senhor já desenvolveu e desenvolve até hoje para todos nós. E realmente foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rafael, a gente acompanha seu trabalho de longe, que eu estou aqui no Paraná, né? De longe e de perto, porque hoje, né, com os recursos, nós estamos perto de todo mundo. Para mim foi um prazer muito grande. Eu gostaria de me colocar
ao dispor aí do pessoal que te assiste, que te acompanha, pode colocar meu e-mail, meu telefone. É um prazer atender. Falar de silagem para mim é uma verdadeira cachaça, sabe? Eu passaria 2, 3 dias conversando aqui. Então, estou à disposição. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Parabéns por esse trabalho todo que você desenvolve. Como eu já disse para você, isso deixa frutos, isso no grande, no pequeno produtor de corte ou de leite, ainda mais agora que nós tivemos Brasil afora um ano educativo, como eu te disse, um inverno bem rigoroso, com muita seca, alguns lugares geada. Todo esse trabalho vai acabar tendo um resultado muito bom. Obrigado, Edson. Obrigado mesmo. Valeu. Abraço. Bom, finalizamos o 13º episódio e já te convidamos para o próximo episódio, o 14º, que nós teremos a participação do Dr. Tiago Carvalho da Silva. No próximo episódio, nós vamos discutir sobre o tema: o que acontece dentro do silo? Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo, acompanhe o nosso podcast, também se inscreva e ative as notificações no nosso canal no YouTube e fique por dentro sempre que a gente postar um material novo aqui para vocês.